Vocês têm acompanhado o novo visual dos livros do Graciliano Ramos que vem sendo lançado pela editora Record? Porque hoje a gente vai falar desse aqui, ó, Angústia. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Lançado em 1936, Angústia é o segundo livro de Graciliano Ramos mais traduzido para outros idiomas. A obra é narrada em primeira pessoa e tem como protagonista o funcionário público de Maceió, o Luiz da Silva, que tem uma vida bem marromena, uma vida assim sem grandes emoções, uma vida vai ao trabalho, volta pra casa, não faz nada demais na vida, sem grandes histórias, até que ele conhece a Marina. E aí, minha filha, pura obsessão. De cara ela até demonstra um certo interesse nele, mas ela é bem novinha e, enfim, um grande relacionamento sério não é exatamente o que ela tá planejando. E além disso, ela tem outros interesses. Por isso, em pouco tempo, a Marina troca o Luiz da Silva pelo Julião Tavares, que é muito mais rico e poderoso. O Luiz fica possesso e começa literalmente a perseguir a Marina por todo canto para entender o que tá acontecendo. E nos sonhos, ele planeja matar o Julião. O livro, como eu disse, é escrito em primeira pessoa, seguindo aí esse fluxo de consciência do narrador, personagem, protagonista, que é o Luiz da Silva. Mas isso aproxima a gente, né, na verdade, do personagem, de tudo que ele tá sentindo. Mas a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de narrativa e como que a gente vai pegar as informações daqui. Isso porque a gente precisa sempre lembrar que a gente conhece os outros personagens e conhece o rumo da história a partir do ponto de vista de uma pessoa. É como se eu contasse toda a história da minha vida, você vai saber tudo a partir do meu ponto de vista, quando outras pessoas entenderam situações de maneira diferente. Quem não lembra daquela polêmica do Dom Casmurro, se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Se a gente só lê o livro, fica assim, nossa, Capitu, sacanagem o que tu fez com o Bentinho, né? Óbvio que ela traiu. Mas a gente tá lendo ali só o ponto de vista do Bentinho, que já é o quê? Louco que tá achando que... Tá, sabe? Ele já tá achando. Então fica claro que pela perspectiva dele, ela traiu. E se a gente só conhece a perspectiva dele, então ela traiu mesmo. Imagina se a Capitu, por exemplo, tivesse possibilidade de contar a sua versão dos fatos. O que será que a gente ia achar? Então, nesse livro também é importante sempre a gente lembrar que a gente conhece os outros personagens a partir do ponto de vista do narrador protagonista. Isso porque nesse livro me parece que acontece uma coisa muito parecida, né? Porque o Luiz é um cara muito melancólico, um cara que não tem uma vida sem graça, um cara que vive na penúria. E aí, quando a Marina aparece, é uma coisa arrebatadora, né? Assim, é uma paixão, primeiramente, né? Muito arrebatadora. E ela é novinha, e ela tem o seu jeito mais, enfim, espevitado e tudo mais, e é diferente dele. E isso atrai ele. Até porque aqui, a Marina, ela aparece quase como uma salvação para aquela vida sem graça dele, né? E imagina como que é quando o cara tá na vida marromena e bota toda a expectativa em cima da mulher. Qualquer coisa que a mulher fizer, coitada, acabou pra ela, que ele vai trucidar com ela. E nesse caso aqui, não necessariamente foi uma paixão à primeira vista, um amor à primeira vista, né? Primeiro ele achava a Marina muito sem graça, porque ele queria uma mulher direita, bela, recatada do lar, e a Marina era demais pra ele. A Marina não era uma mulher direita, a Marina era muita safadeza pra ele não queria. Só que aí a paixão, o apetite sexual falou mais alto, e ele foi atrás da Marina, eles tiveram um certo relacionamento. E até a Marina, apesar de tudo, desse comportamento que poderia não ser a pessoa que quer casar, a Marina queria casar. E o Luiz não, o Luiz queria só dar uma trepadinha. E aí ele reclamava dela porque ela queria casar e pipipipopopô. Ela foi lá e achou o Julião, que era mais rico, mais poderoso, ele queria casar com ela. Pronto, aí Luiz ficou psicótico, maluco, que ficou perseguindo, porque como assim que ela não me quer, que ela quer o Julião? Então assim, por essa breve descrição, e aqui a gente vai acompanhar na narrativa dele, vocês vão poder ler, quem tiver interesse, exatamente como isso se constrói, a gente percebe como por trás do Luiz da Silva existe um cara muito inseguro, um cara que colocou todas as fichas dele na Marina. É importante lembrar que ele já odiava o Julião previamente. Então assim, imagina, um cara que você já odeia, a mulher que antes queria casar com você, você tava ali, casar não, agora ela quer casar com outro. Imagina, isso aqui pegou o Luiz de um jeito
que tinha que resolver na terapia, mas os sonhos dele era matar o Julião mesmo. E é interessante perceber como o livro vai acompanhando esse pensamento do Luiz da Silva, porque ele começa a escrita de um jeito e no final, quando o Luiz já tá completamente louco, quando ele já tá num ritmo acelerado de pensamento em como que ele vai resolver esse grande problema da vida dele, o livro vai seguindo esse tipo de narrativa e chega uma hora que é até difícil pra gente entender as frases, entender o que tá escrito, entender o que o narrador quer falar. Porque o próprio Luiz já não está mais se entendendo. O próprio Luiz já não sabe mais o que tá passando na cabeça dele e a gente vai acompanhando esse tipo de pensamento. Eu acabei focando muito na hora de falar nesse livro, nessa questão dessa relação do narrador com a Marina, do protagonista com a Marina, porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção e é uma coisa que eu acho muito interessante da gente perceber nas obras, né? Historicamente a gente tem, por exemplo, livros e tal, sejam eles de ficção ou sejam eles, enfim, de conteúdos históricos, que são narrados do ponto de vista do homem. Então, isso é muito interessante e importante da gente pensar na hora que a gente vai analisar aquele contexto. Então, e isso já foi muito levantado na questão do Dom Casmurro e por isso que eu trago aqui. Então isso me chamou muito a atenção nesse livro Angústia, em outros que eu vou trazer aqui pro canal também, que eu tenho lido recentemente, isso acontece, que a gente tem um narrador único, e na maior parte das vezes é um narrador único homem que pinta a mulher como uma coisa horrorosa. Então, eu achei muito interessante trazer esse ponto de vista. Mas a verdade é que não é isso que vai cair no vestibular, provavelmente. Porque esse aqui é um livro que cai geralmente na prova da FUVEST. Não, provavelmente não é isso que vai cair no vestibular. Não é essa discussão principal que é levantada quando se fala desse livro. Então eu vou deixar aqui embaixo dois links. O primeiro é do canal USP, que traz um pouquinho do contexto histórico, né? Tem um professor explicando o contexto histórico desse livro, então tem toda a relação ali com o governo de Getúlio Vargas. Quando esse livro foi lançado, o Graciliano já estava preso, porque, enfim, ele era subversivo e tudo mais, aquela coisa. Então tem toda uma relação de contexto histórico, de como que eram as pessoas que representavam o Brasil naquela época e como elas estão retratadas nesse livro. Então eu vou deixar aqui na descrição o link pro canal USP, e aí tem uma matéria também no site da revista da USP, que é basicamente assim uma transcrição desse vídeo, é um pouquinho maior, mas é basicamente o mesmo conteúdo nas duas coisas. Então se você preferir ver em vídeo, ou se você preferir ler, tá aqui na descrição, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que não dei spoiler nenhum. E mais do que, para além disso, é muito importante, o mais legal desse livro é realmente analisar esse fluxo de pensamento, essa forma de narrativa, essa maneira de escrita. Então, independente de qualquer coisa, eu não dei spoiler não, mas se tiver dado aqui que eu não tô lembrando, a leitura continua valendo a pena de qualquer forma. Eu sempre tenho medo de dar spoiler, porque eu sempre acho que eu contei um negócio que pra mim é muito importante pra contar o livro, mas quando vai ver é um spoiler. Então eu tento me controlar com relação a isso, mas aqui não aconteceu nada não, acho. Então é isso, desejo a todos uma boa semana, até a próxima, beijos e tchau.